Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente ao seu redor? Elas não precisam dizer uma palavra. Não gritam, não imploram, simplesmente se retiram e, de repente, tudo muda. A energia se transforma. As pessoas começam a questionar, a buscar, a sentir. Agora, imagine se você fizesse o mesmo. E se, ao invés de reagir a tudo automaticamente, você escolhesse o silêncio? E se, ao invés de explodir, você se retirasse? O que você acha que aconteceria? A verdade está aí. Quando você para de estar sempre disponível, emocional, física e psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise. As pessoas estão tão acostumadas a te controlar por meio das suas reações, dos seus impulsos, da sua previsibilidade. Mas o dia em que você escolhe se retirar, tudo muda. Aqueles que achavam que te conheciam percebem que não sabem nada sobre você. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Agora, reflita sobre isso. Quando você se torna inacessível, quem fica desesperado? Quem fica irritado? Quem tenta te provocar esperando uma reação emocional? Isso revela mais sobre os outros do que sobre você. E, principalmente, revela o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você continua se entregando para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram realmente com você. E a cada sim forçado, a cada resposta imediata, a cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. E no final do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não consegue explicar. Mas eu vou te dizer por que isso acontece. Você está disponível demais para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Esse vídeo não é sobre virar as costas para o mundo, é sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiro, autêntico, completo. E esse processo começa quando você entende que o silêncio pode ser mais forte que 1000 argumentos. A retirada, quando vem da consciência e não da fuga, é um ato de poder. Então eu te pergunto, olhando nos seus olhos, quanto tempo você vai continuar sendo controlado pelas emoções dos outros? Quanto tempo vai continuar reagindo como um fantoche toda vez que alguém cutuca sua ferida? Talvez esteja na hora de cortar essas cordas, se retirar, se tornar um mistério, porque quando você para de estar disponível, tudo muda. Você foi ensinado a estar sempre presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não. Desde criança, você foi condicionado a acreditar que seu valor está em ser acessível aos outros. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. E enquanto você continuar acreditando que precisa estar disponível o tempo todo, emocionalmente ou de qualquer outra forma, você será manipulado, drenado e esquecido assim que não for mais útil. Sabe por quê? Porque, ao estar sempre disponível, você se torna previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a usar você como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação e depois te colocam de volta na prateleira. Mas você não percebe isso, porque está preso na ilusão de que estar presente para todos fará com que alguém esteja presente para você. Mas não funciona assim. Carl Jung falou sobre a persona, essa máscara que usamos para ser aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que mantém você excessivamente disponível. Você diz, está tudo bem quando está se sufocando. Responde mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto. Se explica, se justifica, se defende, como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que, quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece de si mesmo. E estar sempre disponível é uma forma sutil de autoabandono. É uma maneira disfarçada de buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço. O preço é a sua paz. É a sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando, na realidade, é extremamente limitada. As pessoas que querem que você esteja disponível o tempo todo, na verdade, não querem você. Elas querem o que você fornece: validação, companhia, distração, conforto emocional. Mas, quando você muda, quando você coloca um limite, quando você se recusa a reagir, essas mesmas pessoas ficam irritadas, te acusam,
dizem que você está estranho. Não é porque você mudou, é porque você deixou de ser funcional para elas. E aqui vai o ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor as pessoas dão a você. Porque o que é abundante demais se torna um trapo emocional. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que está sempre ali. Agora pare e pense. Quem realmente merece o seu tempo? Quem merece a sua atenção, sua presença, sua escuta? Ou, melhor ainda, quem merece o seu silêncio? Mas antes de responder a isso, precisamos entender uma coisa essencial. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? O que está por trás desse desejo quase automático de responder, justificar e agradar? A resposta está no que Carl Jung chamou de energia psíquica. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Porque sua energia é tudo o que você tem. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de inscrever-se e se inscreva no canal. Carl Jung não via a psique humana como uma máquina automática que reage aos estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema de energia, e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A questão é, você está escolhendo onde a sua energia vai ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, você está desperdiçando energia psíquica. Quando você se defende de uma crítica que nem merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que está certo, quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior com o que não te nutre. E Jung foi claro: o que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais se prende. Pessoas que vivem emocionalmente drenadas não são fracas, são mal direcionadas. E você sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Essa pessoa se torna vulnerável. E quando você está vulnerável, você se torna presa fácil. Pessoas manipulativas, oportunistas e carentes emocionalmente conseguem perceber isso. Elas notam que você não sabe guardar sua energia, que reage a tudo, que está sempre tentando resolver o mundo, e elas aproveitam disso. Jung dizia que uma psique saudável é aquela que sabe manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber permanecer em silêncio sem se sentir covarde, saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece bem o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conversa não resolvida? Quantas vezes passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Isso é energia sendo drenada sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. A energia psíquica é como um campo de força. Quando bem guardada, ela cria presença. Você entra em um lugar e comanda respeito sem dizer uma palavra. Mas quando mal administrada, você se torna invisível, reativo, frágil, e o mundo não tem misericórdia com quem cede facilmente. Portanto, comece a observar seus próprios gatilhos. O que te faz reagir automaticamente? O que te faz perder o centro? Esses são os exatos pontos onde sua energia escapa, e é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano sobre si mesmo. E aqui vem uma das maiores revelações de Jung. Quando você conserva sua energia, você quebra as projeções que os outros colocam sobre você. E isso incomoda muito, porque agora estamos entrando em um território sombrio, o da manipulação silenciosa. Vamos explorar como pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e por que a sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para olhar nos olhos de quem sempre te drenou, sem que você percebesse. Você acha que está no controle, acredita que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais são programadas. E aqueles que entendem isso te manipulam facilmente. Pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas acionam os botões que você deixou expostos e você reage. Sempre. Jung chamou isso de projeção, o mecanismo psicológico pelo qual as pessoas projetam nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas há um outro lado dessa fenomenologia que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o recipiente dessas imagens. E quanto mais disponível emocionalmente você é, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura quando está em crise? Aquele parceiro que sempre precisa de você para salvar o dia? Aquele tipo de pessoa que te elogia, mas só enquanto você for útil para elas? Nada disso é por acaso. Elas não estão se relacionando com você.
Elas estão se relacionando com a ideia que tem de você, com o papel que você aceita desempenhar. E por que você aceita? Porque tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece aos gritos, mas no silêncio da culpa, quando você sente que deve algo ao outro, quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo quando isso te destrói por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma maneira. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você começa a dizer não, responde com silêncio, se retira ao invés de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que eles colocaram sobre você cai. E isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque agora elas não sabem mais quem você é. E o pior, agora elas são obrigadas a olhar para si mesmas. E nem todo mundo está preparado para isso. A sua indisponibilidade é uma ameaça porque obriga os outros a confrontar seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles não querem ouvir. E então, vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque você parou de ser o espelho conveniente que eles usavam para se verem melhor. Jung disse: "Nós não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente as trevas." Quando você se retira, quando você para de alimentar o ciclo, a sombra dos outros começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre usou você como fuga. Mas e você? Você está pronto para lidar com o desconforto de ser incompreendido, rejeitado ou até atacado por proteger a si mesmo? Está pronto para suportar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é justamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é disso que vamos falar agora. Você vai entender por que o silêncio pode ser a arma mais devastadora da psique humana e como ele muda completamente a dinâmica entre você e o mundo. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rápido, quer ganhar debates inúteis e provar seu ponto, mesmo que custe a própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia, mas o silêncio estratégico e brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interna. Quando você para de reagir, começa a observar. E, ao observar, você vê padrões que antes passavam despercebidos, repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite lucidez, e a lucidez é perigosa para quem vive da sua reação. Você já percebeu como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica? Quando você simplesmente desaparece? Não é porque elas sentem sua falta. É porque o seu silêncio tira delas o controle da narrativa. Enquanto você fala, ainda está no jogo, mas quando você se cala, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que dependa da sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz, é o domínio sobre a própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções dos outros. É a escolha consciente de não se envolver em batalhas que não valem a sua energia. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige esse afastamento, porque só no silêncio você consegue ouvir a si mesmo, sem as interferências do mundo. Mas não se engane. O silêncio tem um preço. Ele vai te afastar de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você desempenhava. Vai te fazer incompreendido aos olhos daqueles que só te viam por meio de suas projeções. Vai te fazer parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é uma reação de quem nunca quis lidar com sua profundidade, apenas com sua utilidade. E aqui está a dura verdade. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras. Porque você entende que cada frase é um investimento energético, e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é recuo, é soberania. É a linguagem daqueles que não precisam provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com o barulho interno deles. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar sua ausência. Ela se explica sozinha. E aqueles que se sentem ameaçados por isso revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o controle.